Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula e, para a alegria de muitos, a última aula relacionada com espaços munido de produto interno. Não que não tenha mais coisas para falar, mas eu vou encerrar a nossa aula, nosso trabalho feito com espaços com produto interno, nessa 36ª aula, que são os operadores ortogonais. Na aula passada, a gente falou dos operadores simétricos, que era o antissimétrico, o simétrico e o antissimétrico, né, algumas consequências dos seus resultados, e hoje nós vamos falar de operadores ortogonais e alguns de seus resultados também. Alguns outros resultados podem aparecer, mas eu acho que tudo que eu falei de espaço com produto interno, falar de operador simétrico, antissimétrico e ortogonal é mais do que o suficiente, pelo menos para dar não um domínio total, óbvio, da álgebra linear, mas pelo menos o básico a nível de graduação. Não falei de operadores hermitianos, por exemplo, porque nós teríamos que lidar com espaços vetoriais complexos. Alguns resultados envolvem espaço com produto interno, como, por exemplo, desigualdade de Bessel, identidade de Parseval. Então, existem algumas outras aplicações, mas são coisas mais restritas, são coisas que, às vezes, estudando por conta, a gente consegue tirar, às vezes é visto apenas em níveis de pós-graduação. Então, eu acho que o básico, até o além, às vezes, do básico, em algumas universidades, é visto até esse momento, até essa última aula. Então, nossa última aula de espaço com produto interno seria isso, não significa que vai acabar produto interno, tá? Então, o assunto relacionado a produto interno que eu vou acrescentar para aqui. Para, então, na nossa 37ª aula, a gente comentar na quinta parte, que seria a parte de diagonalização de operadores lineares ou autovalores, autovetores, etc. Perfeito? Possa ser que eu misture autovalores e autovetores com espaço com produto interno e transformações lineares. A gente vai sempre acrescentando mais um pouco, mas eu vou entrar em coisa nova, é isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, já apresentando para vocês aqui a bancada, então, só vou esperar a apresentação aparecer para vocês aí. Então, está aí a definição do que seria um operador ortogonal, tá? Pessoal, operador ortogonal, a gente diz que um operador linear é um operador ortogonal, então, quando vale essa igualdade, então, necessariamente, eu tenho V, um espaço com produto interno, pego um operador linear que vai de um subespaço de V para V, é operador porque os elementos do domínio têm a mesma cara do contradomínio, tá? Geralmente a gente acaba trabalhando do próprio V no próprio V, do R3 para R3, do P2R para P2R, do P3R por P3R, da M2R para M2R, e assim por diante. Ok? Mas, às vezes, eu posso pegar subespaços do próprio espaço, né? Não posso fugir disso, porque operadores ortogonais só funcionam para operadores, tá? De espaços onde os elementos do domínio e do contradomínio têm a mesma natureza, tá certo? Então, quando que um operador é ortogonal? Quando vale essa igualdade aqui. O T de U com o T de V é igual ao U e o V. Pessoal, existe alguns livros traz que, nesse sentido aqui, quando eu aplico o T de U e o T de V, ele, digamos, ele preserva o produto interno. Tá? Ele está preservando. É como se fosse assim. Calcula o produto interno de U por V. Né? Isso é equivalente a você calcular o T de U e o T de V e calcular o produto interno. Eu não estou falando que o T de U é igual a U e o T de V é igual a V, tá? Eu estou falando que pega e calcula o produto interno de U por V. Deu um número. Agora, aplica T nesse vetor U. Galera, a transformação T, ela transforma completamente o vetor U. A T de V, ela transforma completamente o T de V. Então, U e V são dois vetores completamente distintos de T de U e T de V. Mas quando eu calculo o produto interno entre T de U e T de V, dá o mesmo valor do produto interno de U por V. Tá? Se T de U fosse igual a U e T de V fosse igual a V, eu estaria lidando com o operador identidade, onde, quando eu aplico, não acontece nada. Aqui o que eu estou falando é, pega U e pega V, calcula o produto interno, deu um número, guarda. Pega o T de U, que vai dar um vetor completamente maluco, pega o T de V, vai dar um outro vetor completamente maluco e calcula o produto interno nessas imagens, T de U e T de V. O resultado vai dar o mesmo do que o U e o V.
o produto interno, não as transformações, não os operadores. Perfeito? Então, quando isso daqui acontece, a gente diz que esse operador, ele é um operador ortogonal. Daqui a pouco vai fazer sentido de onde vem o nome. E isso daqui, ó, eu quero deixar e mostrar para vocês com atenção. Se o T, ele é um operador ortogonal, dá uma olhada nessa continha que eu fiz aqui. A norma 2 de U. Lá de uma das aulas de produto interno, a gente viu que a norma 2 ela é induzida por um produto interno dado pela raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo. Né? Então, a norma 2 ela é a raiz quadrada do produto interno por ele mesmo. Era um dos resultados que eu falava na aula de norma. Ok? Só que como T é um operador ortogonal, o produto interno de U por U é igual ao produto interno de T de U por T de U. Só que o que é isso aqui por definição de norma? É a norma 2 do T de U, porque a norma 2 do T de U é a raiz quadrada do T de U com T de U. Ou seja, o T de U, a norma do T de U é igual à norma do U. Né? Justamente porque surge dessa ideia deles serem ortogonais. Aqui é UV, aqui é UU. Né? Que a norma é o produto interno, é raiz quadrada do produto interno de U por U. Isso daqui é para todo U pertencente a V. E nesse caso, a gente fala que T preserva a norma euclidiana. Ou seja, ele preserva a norma. Agora, a gente fala que quando acontece isso, o T é uma isometria, é um nome que foi dado. O que é ter ser uma isometria? Quando a norma de T de U é igual à norma de U. No caso, a norma 2, tá, pessoal? Eu sempre estou chamando de norma 2 aqui porque eu apresentei outras normas para vocês. Ok? Mas quando não tem esse 2 no pé da norma aqui, subentende-se que é a norma 2 que eu estou trabalhando, tá? É a norma convencional. Então, a norma de T de U é igual à norma de U. Quando acontece isso, que a norma do T de U, do operador T de U, é igual à norma de U, a gente diz que T é uma isometria, ou que ele preserva a norma euclidiana. Agora, isso daqui que é o importante para a gente poder mostrar as coisas, certo? Quando T é uma isometria, leia bem o que eu acabei de dar destaque aqui. Mostrar que T é uma isometria é equivalente a mostrar que T é ortogonal. O que eu quero dizer? Para você mostrar isso daqui, que é essa definição, para mostrar que um operador é ortogonal, ou você mostra que o produto interno de T de U por T de V é igual ao produto interno de U por V, ou você pega um único vetor e mostra que a norma do T de U é igual à norma de U. Isto é equivalente. Na prática, isso é um teorema, tá certo? Eu não estou demonstrando aqui, ok? Mas é equivalente a você calcular a norma de T de U igual à norma de U para mostrar que T de U, T de V é igual a UV nos seus produtos internos. Perfeito? Então, aqui é a parte básica, teórica, a princípio, que a gente vai começar a aula. Não é muito difícil, então isso daqui, para mostrar que algo é ortogonal, é mais prático mostrar que é uma isometria. Ou seja, que a norma do T é igual à norma do T de U é igual à norma de U. Pessoal, isso daqui nem sempre acontece, tá? Quando acontece, a gente fala que é uma isometria. Se é uma isometria, então é ortogonal. É equivalente. Tá certo? Então, bora primeiro pegar esse primeiro exemplo. Considera o espaço vetorial R3 munido do produto interno usual. Tá? Eu sempre estou pegando o produto interno usual porque é mais fácil para fazer conta, tá, gente? Mas eu fiz já exemplos com produtos internos não usuais também. E o operador linear que está sobre o R3, ou seja, o T vai do R3 para o R3. Ele é dado por isso daqui, ó. A vírgula está aqui, tá, gente? Ó, do R3 no R3, então ele pega um XYZ e separa essa primeira entrada, essa segunda entrada e a Z terceira permanece. Onde θ é um ângulo, nossa, hoje teve erro de digitação, em ângulo fixo, tá? Então, dado um ângulo fixo, geralmente 0 a 2π, esse ângulo aqui, eu defino esse T, ok? E aí eu calculo, na verdade, pego um ângulo fixo, calculo o cosseno e os senos dele e substituo os números que vão dar aqui acompanhando o XY que estão aparecendo. E eu quero mostrar que esse T é um operador ortogonal. Eu tenho duas formas para mostrar. Ou eu mostro que T de U, T de V é igual a UV para todo U e V pertencente a V, ou
eu mostro que a norma de T de U na norma 2 é igual à norma de U para todo U pertencente a V. Tá certo? Para mim, pessoal, eu sempre tento começar da segunda, porque é equivalente, as duas são equivalentes. Então, eu vou partir desta segunda, que para mim é mais fácil. Sabe por quê? Veja bem, quem é um vetor U pertencente ao meu V? Meu V aqui agora é R3. Se o meu V é o R3, eu vou chamar o U, teria que chamar ele de X1, Y1 e Z1. E o meu V eu teria que chamar de X2, Y2 e Z2. O que é T de U? É o T de X1, Y1, Z1. Então isso aqui ficaria X1 cosseno θ menos Y1 seno θ, X1 seno θ mais Y1 cosseno θ, Z1. Esse é o T de U. Quem é o T de V? É tudo isso com X2, Y2 e Z2. Agora, imagina calcular o produto interno disso por isso. Vai ser isso daqui, ó. Essa é a primeira entrada. Produto interno usual é primeiro vezes primeiro. Então, vai ficar x1 cosseno θ menos y1 seno θ vezes x2 cosseno θ menos y2 seno θ. Caso eu fizesse desse jeito. Tá? Mas, esse cara... Dá muito mais trabalho isso. Beleza? Então, eu resolvi fazer pela isometria. Então, eu vou fazer só isso aqui, ó. Seja U pertencente... vamos fazer assim, ó. Seja U igual a um X, YZ pertencente ao R3. Ok? Assim, vamos bora lá. T de U. Qual é a norma de T de U? Eu quero provar que isso aqui é igual à norma de U, para mostrar que o operador T ele é um operador ortogonal. Pessoal, isso daqui tecnicamente é a raiz quadrada de T de U com T de U, do produto interno por T de U. Presta atenção, eu vou elevar ao quadrado, já fiz isso várias vezes, apenas para sumir com a raiz e ficar mais fácil, tá? Então, isso daqui não tem mais a raiz, é T de U com T de U. Foi só para tirar a raiz, para não ficar carregando a raiz, tá? Qual que é o produto interno de T de U por T de U? Pessoal, se o U é um XYZ, o T de U é isso aqui, ó. Né? É o T de o U, T de U é o T de XYZ. Então fica XYZ, o T de XYZ é essa bagaceira toda aqui. Ok? Isso é o produto interno dele por ele mesmo. Então vai dar esse ao quadrado, porque vai dar ele vezes ele, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Né? É o produto interno usual. Tá aqui no meu problema. Então, isso daqui, por sua vez, eu vou colocar aqui na linha de baixo. Vai dar o primeiro ao quadrado, que é x cosseno θ menos y seno θ. Tudo isso ao quadrado. Mais x seno de θ mais y cosseno de θ ao quadrado, mais z ao quadrado. Para quem não entendeu, aqui não vai, acho que vai caber tudo aqui ainda. Eu peguei esta parcela ao quadrado, mais esta ao quadrado, mais esta ao quadrado, que é a definição de produto interno. É o primeiro vezes o primeiro desse, com o primeiro desse, segundo desse, com o segundo desse, terceiro desse, com o terceiro desse. Só que como os dois são iguais, é o primeiro com o primeiro, ele é o quadrado. Segundo com o segundo, ele é o quadrado. E terceiro com o terceiro, que é z, z ao quadrado. Abre esses quadrados aqui agora. Cuidado que isso aqui é uma diferença de quadrados. Hein? Não é o quadrado desse menos o quadrado desse, pelo amor de Deus, hein? Então, isso vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ok? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pessoal, como não vai caber aqui na frente, eu vou pegar essa segunda parcela e colocar na linha de baixo. Então, mais. Essa é da primeira que está aqui. Agora, essa vai dar quadrado do primeiro, x quadrado seno ao quadrado de θ, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Deixa eu ver se está certo. 2 vezes xy, seno θ, cosseno θ, tá? Mais o quadrado do segundo. Y ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Mais
Esse daqui já dá para colocar. Vou até colocar embaixo para manter a ordem. Mais z ao quadrado, né? Que é o terceiro. Então, ó, primeiro aberto, mais segundo aberto, mais o terceiro. Isso daqui. Veja bem o que eu vou fazer agora. Primeiro, esse cancela com esse. Né? Porque a mesma parcela, um é positivo, outro é negativo. Então, ó, 2x, y, cosseno teta, seno teta. Esses aqui se cancelam. Agora eu vou colocar o x ao quadrado em evidência e o y ao quadrado em evidência. Isso vai ficar como? X quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de teta, mais seno ao quadrado de teta. Coloquei o x ao quadrado em evidência. Coloco o y ao quadrado em evidência. Y ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de teta, mais cosseno ao quadrado de teta. Ok? Então, coloquei esses dois em evidência, esse daqui em evidência, sobrou o z, mais z ao quadrado. Uma conta rápida, a gente sabe que isso vai dar x ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Para qualquer ângulo teta fixo, dá 1. Então, x quadrado vezes 1, mais y ao quadrado vezes 1, mais z ao quadrado, que é x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que todo mundo sabe que é igual à norma 2 de u, sem a raiz, portanto, está ao quadrado. Quem é meu u? U não é x, y, z? Qual é a norma de um vetor u? Qual é a norma do vetor u? No caso, norma 2. Raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais terceiro ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais terceiro ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, some a raiz. Aliás, por não ter a raiz é porque está elevado ao quadrado. É o contrário. Portanto, o que a gente chegou? Que isso é igual a isso. Vamos escrever isso lá na outra folha, no outro lado da folha. Logo, a norma de t de u2 ao quadrado é igual à norma de u2 ao quadrado, passa a raiz dos dois lados, raiz quadrada dos dois lados, e a gente chega que isso daqui é verdade. Donde t é isometria, e como é equivalente, portanto, t é um operador ortogonal. Perfeito? Ok. Então, a gente já tem uma ideia de como que mostra quando um operador é ortogonal, pode ser pela definição ou pela isometria. E aqui agora começam alguns resultados que são consequências do operador ser ortogonal, tá certo? Eu quero demonstrar esse teorema porque geralmente essa parte de operadores ortogonais é mais visto em cursos assim mais avançados, às vezes de álgebra linear, mas é simples, acho que todos vocês vão entender, é bem tranquilo esse teorema. Eu tenho aqui V um espaço vetorial de dimensão finita com um produto interno e T um operador ortogonal. Se tudo isso acontecer, T é automorfismo. Tá? Então, ou seja, cuidado, se T é ortogonal, então ele é um automorfismo. É isso que eu estou falando. Pega V um espaço vetorial de dimensão finita, pega um produto interno e pega um operador linear que seja ortogonal, ou seja, que preserva a norma, né, que tem isometria, que seja ortogonal. Eu quero que ele seja ortogonal. Se você pega um espaço vetorial de dimensão finita com um produto interno e ter um operador linear que seja ortogonal, então esse T vai ser um automorfismo, ok? Não é difícil de você mostrar, sabe por quê? Primeiro você precisa mostrar que é injetor. Então, como que mostra que é injetor? Um operador é injetor. Mostrar que o núcleo tem apenas o vetor nulo. E depois, pelo teorema do núcleo à imagem, a gente mostra que é sobrejetor. Então, eu vou pegar um U pertencente ao núcleo da T. E eu vou provar que esse U é apenas o vetor nulo. Bom, se isso acontece, então implica que o T de U é zero. Ok? Bom, pessoal, para todo U, né? Para todo U que está lá em V. O U não é necessariamente o vetor nulo ainda. Mas se é T automorfismo, o núcleo só pode ter o vetor nulo para ser injetor. Ok? Mas até então eu não tenho nada provado ainda. Então, T de U é zero para todo U. Só que é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar norma dos dois lados. Só que, na verdade, aqui eu aplico a norma e aqui eu aplico o módulo, né? Então, a norma de T de U é igual a zero.
Aqui até então não fiz nada, eu só apliquei a norma dos dois lados. Só que tem um detalhe, a norma de T de U, T é ortogonal. Como o T ele é ortogonal, como o teu T ele é ortogonal, isso implica que a norma de U é zero. Pessoal, pausa aqui agora. Aula de norma. Qual é a única possibilidade da norma de um vetor dar zero? Aqui é apenas se o vetor é um vetor nulo. Veja bem, aqui eu não sabia que ele era o vetor nulo. Ele poderia ser nulo ou não nulo. Eu sei que o T dele é zero. Afinal de contas, T de zero é zero. Ok. Mas T de qualquer cara não nulo que esteja no núcleo dá zero. Quando eu apliquei a norma e o fato de T ser ortogonal, quer dizer que o T de U é igual à norma de U, eu cheguei que a norma de U dá zero. O único vetor cuja norma dá igual a zero é o vetor nulo. Por definição de norma, era a primeira definição de norma, se eu não me engano, que a norma é sempre um número maior ou igual a zero, e a norma de um vetor só é igual a zero só se o vetor for o vetor nulo. Ou seja, aqui eu chego que o núcleo da T é formado apenas pelo vetor nulo do espaço. Então, quer dizer que ele é injetor. Ok? Pelo TNI, agora vamos mostrar que é sobrejetor. Pelo TNI, o que vai acontecer? A dimensão de V, que eu vou supor N, tá, gente? É igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Vamos supor que a dimensão de V é N. Bom, a dimensão do núcleo é zero. Ah, professor, é 1 porque tem um vetor nulo. Vetor nulo não gera espaço. Dimensão é a quantidade de vetores LI. Vetor nulo não é LI, é LD. Então, zero. Mais a dimensão da imagem. Moral da história. Então, isso aqui. C e somente C, a dimensão da imagem de T é igual a N, que é a dimensão de V. Bom, pessoal, se a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço, lembrando que a gente está com um operador linear, tá? Então, a T vai de V em V. Operador é isso, né? Vai dele mesmo. Como a T vai de V em V e a dimensão deles são iguais, logo, a gente conclui que a imagem de T é igual a V. A imagem de T é igual a V, da onde, ó, aqui não provei que ele é injetor, portanto, ele é sobrejetor. Tá certo? Se o cara é injetor e sobrejetor ao mesmo tempo, então ele é um automorfismo. Então, se o operador ele é ortogonal, automaticamente ele é um isomorfismo. E agora uma coisa que eu já vi cair muito em provas e muitos de vocês erram. Cuidado. O teorema acima, que eu acabei de mostrar para vocês, ele diz que se o operador é ortogonal, então tem automorfismo. Mas a recíproca não é verdadeira para todo T. Ou seja, se você tiver um operador que é automorfismo, então não implica necessariamente que ele é ortogonal. Se é ortogonal, é automorfismo. Mas se é automorfismo, pode ou não ser ortogonal. Vocês entenderam a ideia de que vale a ida, mas não vale a volta. É a recíproca, né? O que está escrito aí. Se tem ortogonal, com certeza ele é automorfismo. Mas, caminho voltado agora. Se ele é automorfismo, não implica que ele é ortogonal. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar isso aqui, ó. Peguei o espaço vetorial R3 com o produto interno usual e o operador linear T sobre o R3. Então, o T vai de R3 no R3, definido por essa fórmula, ó, separada a vírgula aqui, para a gente não se perder, ok? Mostre que T é automorfismo, mas que T não é um operador ortogonal. Eu não vou mostrar que é automorfismo. Por quê? Porque eu já mostrei isso na aula 21. Eu já fiz isso lá na aula 21. Você tem várias formas de mostrar que isso aqui é um automorfismo. Revisando lá na parte de transformação linear, você pode pegar, mostrar que leva a base em base, você pode pegar que montar a matriz da transformação numa base e verificar que a matriz da transformação de uma base nela mesma é invertível, é não singular, ou seja, o determinante é diferente de zero, ou você pode mostrar que ela é injetora e sobrejetora. Tem várias formas de você mostrar que é um automorfismo. Então, eu só vou me dar
o trabalho de mostrar que a volta não é válida, tá? Ó, da aula 21, pessoal, esse exemplo eu peguei lá da aula 21, tá? É o mesmo exemplo, como que está resolvido, que ele é da aula 21, no exemplo 1, mostramos que esse T esse operador T é automorfismo. Dá uma olhadinha lá depois, revisa lá rapidão, para mostrar que automorfismo tem várias formas, ok? Agora sim, vamos para o que interessa. Eu quero mostrar que não é um operador ortogonal. Porém, ao tomarmos um U igual a XYZ pertencente ao R3, temos o seguinte. Quem é a norma de T de U ao quadrado para poder sair a raiz, tá, gente? Lembra como que a gente... Eu sempre parto da isometria, que para mim é mais fácil de fazer conta, tá certo? Eu quero mostrar que não é um operador ortogonal, ou seja, eu quero mostrar que a norma de T de U vai ser diferente da norma de U. Vocês vão perceber que é gritante a diferença, tá? É bem fácil. Calcula a norma de T de U, que, por definição, é o produto interno de T de U por T de U. Como a gente acabou de fazer no próprio exemplo, qual que é o produto interno de T de U por T de U? Ó, o T de U, se U é XYZ, esse é meu T de U. Então, essa é a minha primeira entrada, Z é a segunda e essa é a terceira. T de U vai ficar o produto interno disso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Como eu levei ao quadrado, não tem a raiz, né? Então, é norma. Estou calculando a norma do T de U, onde o T de U é isso. Então, isso vai ficar x menos 2y. Deixa eu ver se cabe tudo. Aí, cabe. X menos de 2y ao quadrado, mais z ao quadrado, ó, peguei aqui, mais z ao quadrado, mais x mais y, tudo isso ao quadrado. Lembrando que é primeira entrada ao quadrado, mais segunda entrada ao quadrado, mais terceira entrada ao quadrado. Agora a gente vai abrir essas contas. Abrindo essas contas, eu tenho quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais z ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou juntar termos semelhantes aqui, ó. X quadrado com x quadrado dá 2x quadrado, menos 4xy, mais 2xy vai dar menos 2xy, 4y quadrado com y ao quadrado dá 3y ao quadrado, e sobrou z ao quadrado. Ok? Deixa eu só confirmar. X quadrado com x quadrado, 2x quadrado. Esse com esse também dá menos 2x, tá certo? 4y ao quadrado com 3y, só sobrou z, então é esse cara. Isso daqui é a norma do T de U ao quadrado, né? Porque tá sem a raiz. E todo mundo há de concordar comigo que, gritantemente, isso daqui é diferente de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, que é a norma do U ao quadrado, né, no caso. Né? Tá claro isso, porque isso aqui é a norma de U, é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Dentro da raiz, elevado ao quadrado, sai a raiz. Ou seja, a norma de T de U ao quadrado é diferente da norma de U ao quadrado. Logicamente, passando a raiz dos dois lados, some o quadrado. Opa! Isso é diferente, ou seja, isso é diferente disso, donde T não é isometria e, portanto, T não é ortogonal. Ok? Pessoal, fique claro então. Eu acho que eu vou até colocar aqui de novo, tá? Cuidado. Se T é ortogonal, então T é automorfismo. Mas se T é automorfismo, então necessariamente não é ortogonal. E tá aqui o exemplo que a gente acabou de mostrar para vocês. Tá certo? Que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Por que eu quis trazer esse exemplo? Tem muita gente que confunde. Ah, então se é automorfismo é ortogonal. Não. Se é ortogonal é automorfismo.
tá? Então, tomem cuidado, tenham isso em mente, fiquem com isso na cabeça para vocês não acabarem fazendo confusão. E aqui eu vou apresentar mais 2 teoremas que necessariamente eu não vou fazer exemplos dele, mas que tem a ver com a questão de ser automorfismo, tá? Então, se você pega um espaço com produto interno e tem um operador ortogonal, pelo teorema que a gente acabou de ver, todo operador ortogonal é automorfismo. Todo automorfismo tem um automorfismo inverso, tá certo? Isso era lá da aula de automorfismo. Então, se T é automorfismo, a T a menos 1 existe, porque automorfismo é uma transformação bijetora. Se é bijetora, tem inversa. E se T é automorfismo, T menos 1 também era automorfismo. E aqui é mais do que isso, ele é ortogonal também. Tá certo? Então, se T é um operador ortogonal, ele é automorfismo, existe a inversa, e a inversa também é um operador ortogonal. Ok? Então, isso aqui é só para acrescentar naquele resultado de automorfismo. E esse daqui também é consequência lá do teorema de que se T é automorfismo, ele leva base em base. Eu fiz vários exemplos, inclusive acho que na aula de exercícios de transformações lineares eu fiz exercícios que mostravam que T era um automorfismo se e somente se ele levava base em base. Qual é a diferença aqui na aula de hoje? É que se eu tenho um espaço de dimensão finita e uma base ortonormal, T é um operador ortogonal se e somente se leva base ortonormal em base ortonormal. Presta atenção, gente. Se T é automorfismo, ele leva base em base. Se T é ortogonal, que é automorfismo, certo? Nem todo automorfismo é ortogonal, mas todo ortogonal é automorfismo. Então, se você tem um operador ortogonal, ele vai levar base ortonormal em base ortonormal. É mais do que ser apenas um automorfismo que leva base em base. Todo operador ortogonal é um automorfismo. Todo automorfismo leva base do domínio com base no contradomínio. Ok? Se ele é ortogonal, ele leva base ortonormal em base ortonormal. Não é base ortogonal, é base ortonormal. Ok? Então, isso daí é uma forma de você verificar se o operador ele é ortogonal também. E esse aqui, sim, é um C e somente C. Você pega uma base ortonormal do domínio. Uma base ortonormal. Pega outra base ortonormal. Aí faz a T em cada elemento da base e dá uma outra base que é ortonormal. Esse cara é automorfismo porque levou base em base. Se a base do domínio com a base da imagem são ortonormais, então T é ortogonal. Tá? Então, é mais um resultado que eu queria apresentar para vocês. E o último, que eu vou fazer um exemplo aqui, esse aqui sim, que repetindo a mesma ideia do que eu já fiz na aula passada, é que se você tem um espaço vetorial de dimensão finita, munido de um produto interno, uma base ortonormal e T um operador. E T de B, a matriz do operador em relação à base ortonormal beta. B, no caso, não é beta, não. Alguns livros geralmente chamam de beta, né? Acabam induzindo ao vício. Então, T é um operador ortogonal, C e somente C, a matriz T de B é uma matriz ortogonal. Pessoal, o que é uma matriz ortogonal? Quando a transposta é igual à inversa. Quando a transposta é igual à inversa. Então, vou repetir aqui da aula passada com esse da aula de hoje. Um operador ele é simétrico quando a matriz da transformação em qualquer base ortonormal na própria base ortonormal, a T de B, que eu estou chamando aqui, é uma matriz simétrica. Ela é igual à transposta. Um operador ele é antissimétrico quando a matriz da transformação ela é antissimétrica, ou seja, a transposta é igual a menos a matriz. E um operador ele é ortogonal quando a transposta é igual à inversa. Perfeito? Então, nesse caso aqui, um operador ele é ortogonal porque a matriz é ortogonal. A matriz da transformação, no caso aqui, a T de B, a matriz do operador, né? Na verdade, aqui é um operador, é a matriz da transformação do operador transposto é igual à inversa. Tá claro? Então, meio que os nomes dos operadores acabam levando os nomes das matrizes ou as matrizes acabam levando os nomes dos operadores. Aqui eu não sei quem que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, mesma história. Eu não sei se quem leva o nome dos operadores é por causa das matrizes, porque a definição de matriz simétrica é quando ela é igual à sua transposta, que é a matriz da transformação é igual à sua transposta, operador simétrico.
Quando uma matriz é antissimétrica, quando a transposta é igual a menos ela. Um operador ele é antissimétrico quando a matriz da transformação é menos a transposta. Então, é meio que cada um leva o nome do outro aí, tá certo? O ortogonal segue a mesma linha de raciocínio. Portanto, façamos o último exemplo. Considere o espaço vetorial R3 com o produto interno usual, né? Multiplicar primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. O T é um operador sobre R3, ou seja, o T vai do R3 para o R3, dado por essa expressão maluca aí, 2/3 de x mais 2/3 de y, mais... Professor, vai sair multiplicando tudo por 3 aí. Não faça isso. Tá? Esses são exemplos escolhidos a dedo. Você não pode mudar a transformação achando que mudou um número ali. Ah, professor, mas qualquer combinação linear não é base? Mas nós estamos falando de base. Aqui, se você mudar, a função x e 3x é a mesma? Se você multiplicar uma função x e a função 3x, já é o gráfico, são duas retas, ok, mas multiplicou por uma constante, mudou a função, a mesma coisa é uma transformação, então não vai me querer multiplicar por 3 aí não. Mostre que tem um operador ortogonal. Vocês repararam que é praticamente, deixa eu procurar aqui rapidão, é praticamente o enunciado do primeiro exercício, né? Não estou achando ele aqui agora. Porque o primeiro exercício, ele pedia para eu mostrar, tá aqui, achei. Ele pedia para eu mostrar que tem um operador ortogonal. Era um operador ortogonal. Eu resolvi por isometria, né? Resolvi pela isometria. Posso resolver esse aqui por isometria? Não tem problema nenhum. Você vai ter que fazer esse, ó, as vírgulas estão aqui, ó, que é do R3 do R3. Então tá separado aqui. Pega esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, que é o T da coisa, e mostra que dá x quadrado mais y quadrado mais y ao quadrado, que é a norma do vetor aqui no espaço. Mostre que tem um operador ortogonal. Eu, particularmente, eu vou colocar ele resolvido para a gente ganhar tempo e já encerrar a aula. Vou fazer por aquele resultado que eu acabei de mostrar para vocês, que a T, ela é ortogonal se a transposta é igual à inversa. Professor, mas vai dar mais trabalho calcular a inversa. Bom, vai. Mas e se numa possível avaliação, num concurso, num ingresso de mestrado, qualquer coisa do tipo, eles misturem as coisas? Vamos supor que ele pede para você determinar a matriz da transformação no item A e no item B, eles pedem para você mostrar que é um operador ortogonal. Você já tem a matriz, então é mais prático inverter a matriz do que calcular a isometria? Não sei, isso vai de caso a caso, né? Porque inverter a matriz, às vezes, não é uma tarefa tão simples. Então, ó, o que eu fiz aqui? Pessoal, eu peguei a base canônica, que é o ortonormal, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse exercício é obter a minha T de B. Quem é a T de B? Isso que eu quero fazer aqui, tá? Essa base ela é ortonormal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Calculei T de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Que vai dar, ó, 2/3, 2/3 e 1/3. O resto é 0, né? 0, 0 e 0. 2/3, 2/3 e 1/3. Ó, 2/3, 2/3 e 1/3. E aí eu tenho que pegar cada uma dessas imagens, ó, já calculei o 0, 1, 0, que dá isso, 0, 0, 1, que dá isso daqui. E cada uma dessas imagens eu preciso escrever como combinação linear da própria base B. Porque eu quero a T de B, então é aplicar o T na base B e escrever as imagens como combinação linear da própria base B. Então fica 2/3, 2/3 e 1/3. 2/3 menos 1/3 menos 2/3. E assim por diante, ó. 2/3, 2/3 e 1/3. 2/3 menos 1/3 e menos 2/3. 1/3 menos 2/3 e 2/3. Esta linha compõe quem? Compõe a primeira coluna da matriz. 2/3, 2/3 e 1/3. 2/3, 2/3 e 1/3. Ok? 2/3 menos 1/3 menos 2/3. 2/3 menos 1/3 menos 2/3. E 1/3 menos 2/3 e 2/3, ó. 1 menos 2 e 2. 1 menos 2 e 2. Tudo sobre 3. Ok? Essa é a minha T de B. O que eu preciso fazer? Eu preciso inverter ela. A inversa dessa matriz tem que dar exatamente a transposta. Tá certo? Isso eu vou deixar para vocês como exercício. É exatamente o que eu comecei a fazer aqui, ó. Eu vou fazer aquele... Eu particularmente, resolvo desse jeito. Quem quer desse jeito? Tem gente que resolve por matriz de cofatores, enfim, resolve de outras formas para calcular a inversa. Eu, particularmente, gosto desse processo.
até eu obter a matriz identidade desse lado e a matriz inversa sai do lado de lá. Ok? Que a gente aprendeu lá na parte de matrizes. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz, só para entender, ó, que eu fiz, eu peguei e multipliquei todas as linhas por 3, para poder sumir com as frações. Ok? Todas as linhas por 3 para sumir com as frações. Então, aqui por esse motivo que o 1 virou 3, 3 e 3, tá certo? Na diagonal. E aí, agora, o processo de escalonamento, ó, eu só fiz a primeira parte. Eu nem coloco mais, porque vocês já sabem o algoritmo. Aqui é 1, né? Olha para a primeira coluna, é 1, troquei a linha 1 com a linha 3. Ó, 1 menos 2, 2. Ó, 1 menos 2, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 3. E a linha 2 permaneceu, e a 2 menos 1 menos 2... Perdão, a linha 2 permaneceu, e a linha 3... A linha 1 veio para a linha 3, 2, 2, 1, 3, 0, 0. 2, 2, 1, 3, 0, 0. Ok? A partir daqui, aí você começa a fazer L2 menos 2L1, L3 menos 2L1, faz escalonamento, até chegar na identidade. E eu vou deixar isso aqui para vocês como um exercício para vocês treinarem inversão de matriz de novo. Ok? E aí vocês vão chegar aqui da identidade, que é 2 terços, 2 terços, 1 terço. 2 terços menos 1 terço, 2 terços, e 1 terço menos 2 terços e 2 terços. E aí, ó, eu vou tentar deixar as duas aqui. Eu acho que não vai caber, tá? Eu vou tentar deixar as duas aqui, ó. Vamos olhar para a primeira linha. 2 terços e 1 terço. Se ela tem, a inversa tem que ser igual a transposta para ser ortogonal, certo? Você tem que dar a primeira coluna. 2 terços e 1 terço. Tá aqui, certo? Pessoal, vamos pegar só os numeradores, porque é todo mundo sobre 3. 2 menos 1, menos 2. Linha tem que ser a coluna. 2 menos 1, menos 2. E 1 menos 2 e 2. 1 menos 2 e 2. Ou seja, a transposta é igual à inversa, onde T é um operador ortogonal. Pessoal, com isso, eu encerro essa aula com esses exemplos. Teria muito mais coisa para falar, tem muitos mais resultados. Teria como relacionar isometria com operadores simétricos, dá para se fazer isso, que tecnicamente, operadores simétricos eu falei na aula passada, operadores ortogonais eu falei nessa aula, dá para se relacionar operadores simétricos com operadores ortogonais, assim como eu estou relacionando espaço com produto interno com operadores lineares. Teria muito mais coisa para falar, porém, tudo que envolve produto interno, de novo, eu vou parar aqui, tá? E na próxima aula nós já vamos começar com a parte de autovalores e autovetores, diagonalização de operadores, enfim, que seria a quinta e última parte do meu curso de álgebra linear. Matriz, temos lineares determinantes a primeira, espaços vetoriais, base, dimensão, até antes de chegar na transformação linear, depois transformação linear, e agora, por fim, encerramos a quarta e penúltima parte, espaços com produto interno, e tudo que eu poderia, dentro de uma condição de um curso de graduação, falar sobre espaço com produto interno, ok? Para algumas universidades, eu falei até a mais. Algumas universidades, por exemplo, não, no curso de graduação mesmo, não se veem espaços operadores simétricos, hermitianos, ortogonais, etc. Então, era mais para dar uma ideia desses operadores dentro do mundo de espaço com produto interno. Então, aguardo vocês para a nossa quinta e última parte do curso, que é a parte de autovalores, autovetores e diagonalização de operadores. Então, obrigado pela participação de vocês, como sempre. Um grande abraço. Tchau.